2h09, a gente volta a falar sobre a seleção brasileira, sobre essa confirmação. O técnico Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, italiano, que comandou grandes times, foi campeão nas 5 principais ligas do mundo. Mais cedo, o comentarista Bernardo Ramos lembrava isso. Foi campeão na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra, por onde foi. Ele conquistou títulos e trabalhou muito com brasileiros ao longo deste período. Agora a gente conversa com o nosso comentarista, ex-jogador Marcos Assunção. Batia falta, que era uma maravilha o Marcos Assunção. Boa tarde para você, Assunção. Queria saber de você, como você avalia essa contratação do Ancelotti, finalmente essa novela chegando ao fim, e que impacto tem nesses principais jogadores da seleção, né? A gente sabe que o Vini Júnior era treinado pelo Ancelotti até agora no Real Madrid, e o Vini Júnior é um jogador muito cobrado. O que a gente pode esperar agora na seleção brasileira desse rendimento do Vini, e como você avalia a contratação, enfim, do Ancelotti? Seja bem-vindo. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os ouvintes. Uma contratação de um peso muito grande, uma contratação que a seleção brasileira já vinha negociando há muito tempo. Agora, esperamos que ele possa vir e os dirigentes da seleção brasileira possam dar essa tranquilidade para que ele trabalhe, né? E possa pegar a chave do departamento de futebol da seleção brasileira masculina e falar: Ancelotti, está aqui, faça o seu trabalho que não vai ter nenhum tipo de interferência e nós vamos cuidar da política fora do futebol. Dentro do campo você cuida e deixa o resto com a gente. Se isso for desse jeito, eu acredito que vai dar muito certo. Mas o grande problema da seleção brasileira é que muitas vezes isso não acontece, né? Por mais que ele para mim e para muitos, claro, um dos 5 melhores treinadores do mundo, ganhou, igual você falou, em todos os lugares onde passou. Não tem outro treinador melhor para assumir a seleção brasileira do que o Ancelotti. Agora tem que dar tranquilidade, tem que deixá-lo trabalhar do jeito que ele trabalha nos clubes, do jeito que ele trabalhou nos clubes onde ele foi campeão. Porque se ele tem esse trabalho nos clubes e deu certo, ele tem que ter isso na seleção brasileira. Agora fica a dúvida, ele vai ter essa tranquilidade? Ele vai ter esse poder para fazer o que ele quiser dentro da seleção brasileira de futebol? No futebol, na Confederação Brasileira de Futebol? É essa dúvida, porque ele chega e começam a dar palpites, a dar pitacos, ó, convoca aquele, ou convoca aquele, ou faz isso, ou faz aquilo, aí vai ser um treinador normal, como muitos que passaram na seleção brasileira nessa era depois que o Tite saiu. Assunção, eu vou continuar nesse assunto. Eu quero saber se você acha que Ancelotti pode ser um nome a negar Neymar, se achar que ele não está à altura dos outros a serem convocados. Você enxerga nele esse papel, essa personalidade de tentar tirar da seleção brasileira essa dependência do Neymar? Eu acho que sim. Eu acho que o Ancelotti, ele tem essa moral, ele tem esse peso, ele tem esse tamanho que pode sim, se o Neymar não estiver bem, ser barrado na seleção. Mas o Neymar, ele é muito importante para a seleção. Muito importante. O Neymar é o melhor que a gente tem, mas na sua melhor forma, no seu melhor estado físico. Porque técnica, ele é o melhor de todos, mas tem que estar bem fisicamente. E para isso, ele vai ter que treinar. Hoje ele está se recuperando com um cara que já foi fisioterapeuta da seleção brasileira, Luiz Alberto Rosan. É um dos melhores fisioterapeutas que eu conheço, porque eu já trabalhei com ele, sei do quanto ele é trabalhador, do quanto ele gosta realmente de desafios e de recuperar jogador. Tá? Quando eu jogava na Itália, eu estava 3 meses sem jogar na Itália, eu vim para o Brasil e fui tratado por o Rosan no Santos, e eu fiquei 1 mês aqui no Brasil. Eu estava 3 meses sem jogar. 1 mês que eu fiquei no Brasil, eu voltei numa quinta-feira, no domingo eu voltei a jogar. É um cara que entende muito de fisioterapia, é um cara que trabalha muito, é um cara que ele gosta realmente de trabalhar e recuperar jogador. Então o Neymar começou a fazer o tratamento com o Rosan, e eu acredito que Neymar vai voltar logo e vai voltar bem. E para ele estar bem,
Ele precisa disso, ele precisa de jogar, ele precisa de treinar. E para ele voltar à seleção, e para ele voltar a ser convocado, para que o Ancelotti possa ter essa confiança no Neymar, ele vai ter que jogar e vou jogar bem, porque senão, como eu falei anteriormente, o Ancelotti tem esse peso, tem esse tamanho de não convocar o Neymar e tá tudo certo. E Assunção, queria aproveitar seu histórico como jogador, com uma passagem mega vitoriosa pela Europa, passagem pela seleção brasileira, para perguntar duas coisas. Primeiro, você viveu uma situação muito parecida com a que agora Rodrigo, Militão, Endrick, Vini Júnior vão viver, que você foi treinado pelo Luxemburgo, pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas você foi treinado ali no fim da década de 90 no Santos pelo Lucha, foi campeão do Rio-São Paulo naquela ocasião, depois foi para a seleção e o técnico na seleção era justamente Vanderlei Luxemburgo. Queria saber o impacto disso e sei que durante sua passagem na Europa você enfrentou o Carlo Ancelotti como técnico também, né? Durante sua passagem pela Roma, enfrentou tanto a Juventus, no começo da sua passagem pela Roma, que na época era treinada pelo Carlo Ancelotti, depois ele se transferiu para o Milan, também enfrentou lá, até fui ver lances, vi um dos jogos com você dando passe para um gol do Totti, numa vitória da Roma contra o Milan, num 1-0. Queria saber dessas duas coisas. Primeiro, assim, o que você enxerga do Ancelotti, você, assim, estava em campo com ele no banco de reservas ali, te enfrentando, sentiu isso muito próximo. E depois, qual vantagem a gente tem com agora um treinador que treinava até ontem, literalmente ontem, né, quando teve o clássico contra o Barcelona, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick, o Militão, e treinou outros jogadores brasileiros durante as passagens pelos clubes em que esteve o Ancelotti, do que a seleção brasileira pode se beneficiar com essa contratação do Ancelotti, que já conhece tão bem os jogadores brasileiros? Primeiro, um cara vitorioso, super vitorioso. Ganhou tudo onde passou. Segundo, conhece muito bem e gosta de brasileiro. E terceiro, é um desafio para ele. Né? Para ele realmente, ele tá pegando a maior seleção do mundo. Ele vai treinar a maior seleção do mundo. Quem não gostaria de treinar a maior seleção do mundo? E ele foi escolhido. Né? E olha o tanto de tempo que o presidente e os diretores da seleção brasileira esperaram pelo Ancelotti. Né? Isso é um privilégio, porque em outros nomes, a seleção brasileira não esperaria tanto. Então, é um casamento que tem tudo para dar certo. É um cara vitorioso, é um cara que já trabalhou com brasileiros e gosta de brasileiros, e é um desafio muito grande para ele. Eu acho o seguinte, um cara tão vitorioso, e se ele vem para a seleção brasileira num momento tão delicado da seleção brasileira, ele quer fazer história, né? Dirigindo jogadores e a seleção brasileira. Então é um casamento que tem tudo para dar certo, mas a partir do momento que os dirigentes da seleção brasileira possam deixá-lo tranquilo, trabalhar tranquilo e convocar quem ele achar que deve ser convocado. Quem ele achar que está num momento bom, quem ele achar que realmente merece estar na seleção. Porque senão, isso aí vai por água abaixo. Assunção, a gente estava falando aqui de quantas vitórias, quantas conquistas o Ancelotti já teve, isso a gente não tem dúvidas, mas essa vai ser uma primeira vez para ele, né? Primeira vez treinando uma seleção, ele chega a um ano de uma Copa do Mundo, de um país que ele não fala a língua. Qual que vai ser a dificuldade dele? Ele tem diferença de treinar uma seleção, treinar um time, não tem o dia a dia ali com os jogadores, e também será que ele vai trazer para a equipe técnica dele algum brasileiro? Isso é muito importante, né? Eu gostaria e penso que seria muito importante ter um cara que já jogou, ter um cara que já foi campeão e principalmente que ele conhece. Isso seria muito importante para ele. Por mais que ele não fale a língua, o espanhol não é tão diferente do português. Se você falar devagarzinho, de boa, o espanhol, o português ele entende, porque eu joguei na Espanha e quando eu fui para a Espanha eu não entendia absolutamente nada. Muitas vezes os caras começaram a falar muito rápido, eu falava, pelo amor de Deus, fala um pouquinho mais devagar para eu entender, e aí entendia tudo. Tá? Mas a língua do futebol é fácil. O Ancelotti, voltamos a falar,
é muito experiente, é um cara vitorioso, é um cara que gosta de brasileiro. Entretanto, no entanto, que ele trabalhou com muitos brasileiros, e no último clube Real Madrid que ele trabalhou com alguns também. Então, vai ser muito, muito, muito bom ver o Ancelotti na seleção brasileira, já que a gente vem sofrendo já há algum tempo de não ver um futebol como a gente é acostumado. Eu tenho 48 anos, eu joguei com e contra os melhores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Então, eu vi muitas coisas, eu vibrei muito com a seleção brasileira. E faz muito tempo que o torcedor, o brasileiro, não faz isso, não vibra, não grita aquilo que está entalado na gente, que é campeão, não vibra com os gols, com os jogos da seleção brasileira, porque a seleção hoje ela não empolga como empolgava antigamente. Então, acredito eu que o Ancelotti ele vai trazer isso, por ser um treinador tão vitorioso, um treinador tão conhecedor do futebol, um treinador que realmente quer conquistar títulos com a seleção brasileira, com a seleção que é a maior seleção, o maior campeão de todos os tempos. Então, volto a falar, é um casamento perfeito. É um treinador que ganhou muitos títulos importantes com a seleção que mais vezes ganhou mundial. Então, acredito que são duas partes vitoriosas que vai dar muito certo, eu acredito e torço para isso. E Assunção, para fechar aqui nossa conversa, muito embora muitos técnicos não gostem dessa coisa de rótulo, né? Esse é mais defensivo, como ficou marcado o Tite, sempre com essas defesas fortes. Esse tem uma característica mais de posse de bola, como foi o Diniz ao longo da carreira. Esse tem times que propõem mais o jogo. O Vanderlei, por exemplo, teve a carreira marcada por isso, né? Times mais ofensivos, colocava meias como volantes, por exemplo, para ter mais qualidade na saída de bola. Muito embora os técnicos não gostem muito de ter esses rótulos, a gente sabe que os técnicos têm características. O Ancelotti é um que começou a carreira com uma visão que a gente tinha de um técnico muito defensivo. Eu lembro na época do Milan, até porque tinha Nesta, Maldini, uma defesa muito forte, ele tinha essa marca de ser meio retranqueiro, assim. Com o passar do tempo, a gente viu ele em outros trabalhos com características muito diferentes. O Real Madrid hoje é um Real Madrid absolutamente ofensivo, ele conseguiu encaixar todos aqueles jogadores, né? Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Vini, todo mundo jogando junto. E a gente sabe que o técnico, muitas vezes, ele se adapta ao elenco que ele tem à disposição, né? O material humano que ele tem. Mas no comando da seleção, as possibilidades são praticamente ilimitadas, porque material humano, a seleção brasileira, individualmente, tem. A gente vê esses jogadores em destaque nas principais ligas do mundo. Eu queria saber de você, o que você espera do estilo de jogo da seleção brasileira com Ancelotti à frente? A gente pode esperar uma seleção mais ofensiva, como ele vinha apresentando no Real Madrid ao longo dessas últimas temporadas? Eu acho que sim. A gente viu, principalmente ontem, eu assisti o jogo do Barcelona e o Real Madrid não tinha um volante de marcação. Do meio para frente era todos jogadores que jogam. O Modric estava fazendo a posição de volante, ele não é volante. É um jogador que joga, que não marca tanto, mas o futebol moderno, hoje, ele é assim, né? Os volantes, eles têm que marcar e saberem jogarem também. Então, o futebol é desse jeito. O Ancelotti, por ser italiano, no seu começo de carreira, eu trabalhei com o Fábio Capello também, que muitas vezes era um cara que jogava com 3 zagueiros, 3 volantes, né? Era um cara que falava, é um cara muito defensivo. Mas o que é ser defensivo? Eu prefiro ser defensivo e conseguir as vitórias e conseguir os campeonatos que a gente está disputando, do que ser um treinador muito ofensivo. Tá bom, você vai fazer gol, mas você vai tomar gols também e não vai conquistar o seu objetivo, que é conquistar os títulos. Eu prefiro que um treinador seja um treinador que monte o seu time com características de cada jogador, que possa vencer as partidas, que possa conquistar aquilo que nós, brasileiros, estamos esperando do Ancelotti, que é o quê? Que é conquistar os títulos que o Brasil não conquista há algum tempo. Então, independentemente do Brasil, ele tem peças para isso. Eu falo o seguinte, o Brasil, ele tem bons jogadores individualmente que coletivamente não estão funcionando não vem funcionando com os últimos treinadores que a seleção brasileira teve.
Esperamos que o Ancelotti possa fazer com que essas peças individuais, que são muito boas, ele possa conseguir esse conjunto e encaixar essa engrenagem e possa dar certo. Porque o Brasil tem jogadores muito bons, a gente vê isso em todos os jogadores que principalmente atuam na Europa, o quanto são ídolos e são importantes nas suas equipes. Só que quando chega na seleção brasileira não está funcionando. Então eu e toda a nação brasileira, a gente espera que o Ancelotti possa vir e que possa fazer com que essas peças possam funcionar em conjunto, que é o que a gente está tendo problema. Marcos Assunção, comentarista da Band News FM, ex-jogador da seleção brasileira, com passagem pela Europa, campeão italiano com a Roma. Obrigado por participar aqui da nossa programação, ajudando a gente a alinhar as expectativas, né, para saber o que a gente pode esperar do Carlo Ancelotti na seleção. Essa notícia boa que veio nessa segunda-feira, finalmente essa novela chegando ao fim, para que, enfim, o técnico da seleção possa começar a trabalhar. Obrigado, Assunção. A gente volta a se falar ao longo aqui da programação da Band News FM nas nossas transmissões. Foi um prazer. Abração. Boa semana a todos.